Interessante, sempre me perguntam isso. João, eu até entendi quando você falou que direito real sobre bem imóvel tem que estar sempre registrado. Eu entendo, mas eu não consigo entender o porquê dele ter que estar sempre registrado. Voltando, vamos lembrar o seguinte, eu falei para vocês que só é direito real sobre bem imóvel se tiver devidamente registrado. Uma das características essenciais dos registros públicos, e especialmente do registro de imóveis, é da publicidade ao ato. É fazer com que qualquer pessoa tenha ciência de que esse ato que está pendendo, que está gravando um bem imóvel, que ele foi praticado. Nesse caso, gente, como o direito real ele produz eficácia erga omnes, como o direito real ele vale contra todos, e o direito precisa dar uma solução para que todos tenham como saber que existe um direito real sobre um bem imóvel. A solução é exigir o registro. Traduz isso para mim que eu não entendi direito. É o seguinte, ó, eu vou comprar um bem imóvel. Eu preciso saber se a pessoa que está dizendo que está me vendendo, o José de novo, se ele é proprietário. Para saber se ele é proprietário, não basta eu confiar na conversa dele, no papo dele. Eu preciso saber se ele é proprietário mesmo. Então eu vou aonde? Eu vou ao cartório de registro de imóveis para saber se esse imóvel está registrado em nome dele. Se tiver registrado em nome dele, ele é o proprietário. Agora, e se ele não é proprietário e ele é usufrutuário? Ou, e se ele é proprietário, mas esse imóvel está penhorado para a fazenda pública? Eu preciso saber, porque senão eu posso estar colocando dinheiro bom em coisa ruim. Nesse caso, eu vou de novo ao registro de imóveis para saber. Está reparando a importância dessa publicidade? Esse imóvel pode estar em nome do José, mas o José pode ter gravado usufruto para outra pessoa. Eu preciso saber que tem outra pessoa que pode usar e gozar esse imóvel. E que enquanto essa pessoa estiver viva, por exemplo, eu não vou poder nem usar e nem gozar. Como é que eu vou saber disso? Como é que esse direito vai valer contra mim? Eu sou um terceiro. Ele só vai valer se estiver registrado. Por quê? Porque estando registrado, ele vai produzir a tal da eficácia erga omnes. Então a importância do registro é essa publicidade. Como o direito real ele vale contra todos, eu preciso fazer com que todos tenham ciência da existência desse direito real. Nesse caso, eu vou fazer com que todos tenham ciência da existência do direito real, de que forma? Registrando. Registrou, dá publicidade ao ato e todo mundo vai saber o que está se passando sobre o bem imóvel. Entenderam, gente? Então a importância fundamental aqui é a publicidade ao ato, para fazer com que todos tenham ciência desse direito real, porque ele vale contra todos. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos encerrando esse nosso segundo bloco, vamos passar para o terceiro, que é o X da questão, em que nós vamos responder a 2 testes que caíram em concursos, em prova da OAB no Brasil. Para você que está aí estudando, que está aprimorando seus estudos, que está afinando, que está nos finalmente, para você ficar preparado e saber como é que estão pedindo isso nos diversos concursos que fazem ao longo do Brasil. Então, a gente vai voltar já já com o nosso bloco de número 3, que é o X da questão. Não esqueçam que vocês podem sempre mandar para a gente um e-mail para o nosso endereço provafinal@lfg.com.br e também não esqueçam de dar uma olhadinha lá no nosso portal www.lfg.com.br. Espero vocês para o X da questão. A gente já volta. Até! Estamos voltando ao nosso prova final, ao nosso terceiro e último bloco, o bloco do X da questão, em que nós vamos resolver aqui 2 questões que caíram em concurso ou em prova da OAB do Brasil inteiro, para vocês ficarem preparados e saberem como é que estão pedindo. Essas 2 questões aqui não tem um grau de dificuldade muito grande, não. Foram 2 questões que caíram em 2 provas distintas, basicamente sobre um mesmo tema. A dificuldade não é daquelas absurdas, e isso é bom, que até dá uma confiança maior para a gente ver que não são todas as provas que são aquele bicho de 7 cabeças, tal. Dá para a gente resolver. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa nossa primeira questão aqui do X da questão. Vamos dar uma olhadinha. São direitos reais de garantia. Tradução, querem saber em que situação uma coisa está sendo dada em garantia pelo cumprimento de uma obrigação.
tá? Na alternativa A está lá o penhor, a anticrese e a hipoteca. Tá certo? Tá. Tá certa essa alternativa, o penhor, a anticrese e a hipoteca, como a gente falou bastante aqui. O penhor é um direito real de garantia, em que as pessoas dão um bem imóvel em garantia. Então a pessoa, geralmente é comum, a pessoa está lá precisando de dinheiro e tal, ele vai na Caixa Econômica Federal, num banco qualquer, e o que ele faz? Ele pega um dinheiro emprestado do banco. E daí? Daí o banco exige uma garantia. Qual é a garantia que ele dá? Geralmente é uma joia de família, é um anel, é um relógio, geralmente é isso, é a garantia. E por que as pessoas procuram penhor? Você vê a pessoa que é leiga, tal, ela não fala em penhor, ela fala, eu botei no prego minha joia, estava precisando de dinheiro, etc e tal. Por que ela faz isso? Porque ela vai lá e bota no prego. Na verdade, não está botando no prego, né? Pelo amor de Deus. Ela está empenhando. Cuidado, hein? Não é penhorando. É um erro muito comum. Eu vejo esse erro direto, um monte de gente falando. Que erro, João? A pessoa vai falar de penhor e usa o verbo penhorar. Penhorar não é usado para penhor. Penhorar é para penhora. Penhora é garantia na execução. Processo, não é direito material. Para o penhor, para o direito real de garantia, eu uso o verbo empenhar, ou a expressão dar em penhor. Uma questão muito comum que aparece por aí é a seguinte, pode ser empenhado o anel de noivado? E tem muita gente que fala assim, não pode, o anel de noivado não pode. Empenhado ele pode. Dado em penhor ele pode. Geralmente é isso que acontece, a pessoa vai lá desesperada no banco, pega uma grana emprestada, pega um dinheiro emprestado no banco e dá um anel, dá a joia, dá o relógio, etc. Outro dia eu vi uma reportagem que o gerente do banco, do setor de penhor, falou, às vezes até tem situação triste aqui. Por que tem situação triste? Porque chega lá a senhora que foi casada durante 50 anos, está viúva, o marido morreu, tal, ela chega com o anel de noivado que ele deu há 50 anos atrás para ela quer empenhar esse anel de noivado. Daí o banco manda fazer uma avaliação, descobrem que o anel de noivado é falso. Daí é aquele terror. Acaba o mundo da senhora, que absurdo, isso e aquilo, que aconteceu. Obviamente que não foi o marido que deu um anel falso para ela. O homem não faz isso. O homem é paixão, se entrega na relação, cai de cabeça no relacionamento. Provavelmente o homem foi enganado, que o homem nunca teria feito isso. Mas nesse caso está acontecendo, ela estava tentando empenhar o anel de noivado. Se fosse verdadeiro, ela poderia. O que o anel de noivado não pode ser é penhorado. Então, no penhor, nós temos um direito real de garantia, bens móveis. Na hipoteca temos outro. Os bens imóveis, os navios e os aviões são dados em garantia. E na anticrese eu tenho o terceiro. Na anticrese o terceiro direito real de garantia, em que os aluguéis, as rendas dos bens imóveis que são dados em garantia. Nesse caso, então, a alternativa está correta. Porque a alternativa fala, são direitos reais de garantia, o penhor, a anticrese e a hipoteca. Vamos agora então para a nossa alternativa B. As outras devem estar todas erradas. Vamos conferir? Vamos dar uma olhadinha. São direitos reais de garantia. B, a fiança, a anticrese e a enfiteuse. Gente, a fiança não é um direito real. A fiança não é um direito real. A fiança é um direito pessoal, é um contrato, obriga o fiador e o credor, mas não é um direito real, não dá poder sobre a coisa. Muita gente erra isso. A fiança, também chamada de garantia fidejussória, gera um direito pessoal e não um direito real. A anticrese, que está aí, gera o direito real, acabei de falar, rendas sobre bens imóveis. E a enfiteuse? A enfiteuse é um direito real, mas não é um direito real de garantia. A enfiteuse é um direito real sobre coisa alheia. Até proibiram no Código instituições de novas enfiteuses, só valem as antigas, e a enfiteuse das terras públicas, etc. Mas a enfiteuse não é um direito real de garantia. Então está errado. Vamos para outra. C. A hipoteca, a penhora e o penhor. A hipoteca está certo, o penhor está certo, como eu acabei de falar. O que está errado? A penhora. Acabei de falar para vocês que a penhora é um direito pessoal, é uma garantia na execução. Na verdade, não é nem um direito pessoal, é uma garantia no processo executivo. Ela não é um direito real. Ela provém de uma constituição judicial para garantir a execução. Então está errada aí a penhora, está errada também essa alternativa C. Vamos para D? Deve estar errada a D também. Vamos dar uma olhadinha? A D está lá. A hipoteca, o usufruto e a fiança. E aí, gente? Como eu falei para vocês, a hipoteca é direito real, bem imóvel. Direito real de garantia. O usufruto é direito real, mas não é direito real de garantia. É só direito real sobre coisa alheia, mas não direito real de garantia.
E a fiança? A fiança é direito pessoal.